A paz do Senhor, amados, graça e paz, como prometido é devido e como nós falamos na comunicação que fizemos na página, e estaremos a falar hoje, dia 14 de março de 2025, o tema Lições do Reino: governe seu tempo de acordo às suas prioridades. Parece ser um tema fugir daquilo que não é o Evangelho, mas sim, é o Evangelho do Reino. Nós que temos a mente de Cristo, nós que agora somos o templo do Espírito Santo, nós que agora somos a presença de Deus, devemos ter uma visão clara daquilo que é Cristo em nós. Por quê? Porque estamos a ver muita gente nascida de novo, muita gente que é cristã, muita gente que é filhos e filhas de Deus, mas desorganizado. Por quê? Porque não tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, há necessidade de nós governarmos o nosso tempo, há necessidade de nós definirmos nossas prioridades, que vai nos ajudar. Vai nos ajudar muito. Porque muitos hoje têm como prioridade o trabalho. Muitos hoje têm como prioridade a família. Muitos hoje têm como prioridade um jogo de videogame. Outros filmes na Netflix. Outras novelas. Outros filhos. Outra mulher. Outros amigos. Outros as festas. Então, tudo aquilo que você define como prioridade, governa o seu tempo. Governa sem governo. Então, Jesus nos ensina uma coisa muito boa nisto. Ser uma pessoa focada. Olha que Jesus, com 12 anos, quando perdeu diante dos seus pais, e os seus pais viram até com ele, e ele perguntou a Jesus: onde é que andavas? Como Jesus sabia bem aquilo que lhe trouxe na terra, Jesus diz: me convém fazer o trabalho do meu pai. Mas a Maria não entendeu, nem o José entenderam. Jesus disse. Jesus sabia bem o que estava focado. E sabemos que o nosso maior exemplo de fé nesta terra é Jesus Cristo. Por isso é que 1 João 4,17 diz: assim como Ele é, nós somos nesta terra. Ele é pedra viva, nós somos pedra viva. Ele é fogo consumidor, nós somos fogo consumidor. Ele é justo, nós somos justos por intermédio dele. E nós nascemos através dele e nele. Hoje não tem mais a natureza de Adão, nós temos a natureza de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, e que é o primeiro. Nem um Adão depois da criação, é um Adão antes da criação, que é Jesus Cristo. Esse também é outra maneira de falar nesses dias. Esse é falar de que nós nos tornamos em Cristo Jesus, como fizemos parte do reino. Mas hoje estamos a falar simplesmente tema, vai ser 2 capítulos. Governe o seu tempo de acordo às suas prioridades. Como temos o maior exemplo de fé que é Jesus Cristo, deixa eu ler uma passagem onde vimos que Jesus Cristo sempre priorizou o seu tempo. Quando lemos no livro de Marcos, assim está certo, no seu capítulo 1, no seu versículo 28, e chamando-lhe, lhe disse: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas. Ele disse: Jesus Cristo, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali pregue também, porque é para isso que eu vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Jesus sabia porque ele veio. E vamos completar no livro de Lucas. Livro de Lucas,
Seu capítulo 4, tá certo? 43. Por que Jesus veio? Aqui mostra. Ele, porém, disse-lhes, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus. Vou ter uma nossa lições do reino de Deus. Deus sabia muito bem qual é a sua prioridade. Então Jesus governava o seu tempo de acordo com a sua prioridade. Jesus não ficava nem tão apressado, nem tão lento. Jesus tinha equilíbrio. Por isso que muitas das vezes Jesus mandava os discípulos ir para ir orar. Muitas das vezes os discípulos viam Jesus sair da oração. Mas Jesus sabia quando era tempo para ensinar. Era tempo para quê? Para pegar o evangelho e expulsar demônios. Ele sabia gerenciar bem o seu tempo. Ele sabia o que ele veio fazer. Jesus veio o quê? Trazer o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus nos homens. Levar o homem à eternidade. Então, ele diz que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Jesus sabia que foi enviado para quê? Para anunciar o evangelho do reino. João disse, é chegado o reino de Deus. Mas Jesus pregou que o reino de Deus chegou. Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. E Paulo completa. O reino de Deus não é uma comida, não é bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É o reino agora aqui, habitando em nós. E essa era a missão de Jesus. Então Jesus simplificou. Não perdia tempo com outras coisas. Estou focado até a hora da morte. Até a hora do escândalo da graça, que é a cruz. Mas o meu irmão está tão preocupado. Porque quando o meu irmão entender como governar o seu tempo de acordo com as suas prioridades, vai saber muita coisa. Mas agora, como o irmão vai saber governar o seu tempo de acordo com as suas prioridades? O irmão tem que saber qual é o seu propósito. A Bíblia diz que tudo na terra tem um propósito. Eclesiastes 3. E um tempo determinado para cumprir esse propósito. Como é que eu vou saber o meu propósito? Vou saber o propósito através daquela pessoa que me criou. Eu não nasci do nada. Eu não pedi para ser nascido. Alguém me pôs na barriga da minha mãe e eu nasci. Como Jeremias disse. Antes mesmo de você nascer, já conhecia do ventre da tua mãe. Então, ninguém vem na terra sem nenhum propósito, sem nenhum talento. Não, isso aqui não posso acreditar. Todo mundo nesta terra tem um propósito pelo qual Deus nos chamou para realizar. Para fazer bem nesta terra, para deixar um legado nesta terra. E o maior propósito do homem é conhecer o seu Criador. Mesmo que você não conhecer o propósito pelo qual Deus te pôs na terra, mas quando você conhecer o teu Criador, então vai realizar o propósito do teu Criador. Por quê? Jesus falou assim, buscai primeiro o reino dos céus. Quando nós realizamos o sonho de Deus, quando nós realizamos a vontade de Deus, o Senhor vai realizar aquele pelo qual Ele nos mandou fazer. Aquilo pelo qual o Senhor nos mandou fazer, Ele vai realizar. Deleita-te no Senhor. E Ele vai realizar o teu coração. Só que agora o teu coração não é mais teu também. Você morreu para Jesus. Você morreu por pecado e nasceu em Jesus. Quando Paulo falou, vivo não, mas eu. Porque eu estou crucificado com Cristo. Crucificar e morrer. Agora você é a nova criatura. Você é um tipo de protótipo de homem. Você agora é um outro homem. Você não é mais um homem como Adão. Você agora
Que uma nova natureza não nasce da carne nem do sangue, mas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos Deus. Jesus falou, vós sois deuses. Então, você tem que sentir a prioridade. Mesmo nós estamos com o Espírito Santo, virando Deus em nós, mas podemos ter resistência a não definir as prioridades. Então, qual é o teu maior propósito? É conhecer o seu Criador. Conhece por quê? Isso vai conhecer o seu Criador, porque ele conhece o princípio do teu propósito e o fim. Ele sabe o começo do teu propósito e o fim. Vamos lá ver no livro de Isaías. No livro de Isaías 46, no seu verso 10, eu vou começar no 9, para termos uma melhor apreciação. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, quando você conhecer o teu Criador, aquele que sabe onde começa o teu propósito e onde termina o teu propósito, então será mais fácil, meu irmão, governar o seu tempo de acordo com as suas prioridades. Então, quando a tua prioridade for Deus, quando a prioridade for o reino, as outras coisas Deus vai acrescentar. As outras coisas Deus vai realizar. Todo ser humano tem que ter o reino de Deus como prioridade. Todo ser humano tem um talento. Eu falo os 3 T's. Tesouro, talento e tempo. Todo ser humano tem um talento ou um dom dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Todo. Não tem nenhum ser humano na Terra que nasceu sem nenhum talento. Todo ser humano tem um talento. Todo ser humano que Deus enviou na Terra tem um talento. Então, por isso é que Deus diz assim no livro de Jeremias. Livro de Jeremias 29. O que Deus pretende conosco? No seu verso 11. Jeremias diz assim, Deus fala assim através de Jeremias, porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então, a minha prioridade quando for Deus, quando for lhe conhecer, buscar lhe conhecer, e eu sei que Ele tem pensamentos de paz, de bem, para me dar o fim que eu mereço. Qual é o fim que eu mereço? Este é um fim maravilhoso. Vamos ver outras versões que tenho aqui para dar uma maior apreciação no meu irmão que está lá do outro lado apreciando esta live. Vou ler a NT. Está Jeremias 29, tá certo? Versículo 11. Diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então, se eu pôr a minha prioridade em Deus, oh, glória a Deus. Mesmo que eu não saber o meu propósito, só o fato de eu ter o propósito de conhecer o Senhor, e o propósito do Senhor vai ser, na minha vida, vai ser realizado, querendo ou não. Se eu tiver nele, ele vai realizar. A vontade dele será cumprida se eu tiver nele. Se eu obedecer a ele, se eu fazer a sua vontade. Então, por que eu não vou seguir Jesus?
Eu não vou estar no reino se porventura o reino tem melhor para mim. O reino tem melhor para mim. Então, se Deus tem o melhor pensamento para mim, que é de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança, eu prefiro realizar o propósito de Deus, mesmo não sabendo o meu. Muitos dizem, não sei qual é o meu propósito. Então, tá bom, não sabe o teu propósito? Para minimizar a tua vida, minimizar o teu tempo, para saber gerir as coisas. Então, busca o reino dos céus. Busca fazer a vontade de Deus. Aí sim, Deus, através do seu Espírito, vai iluminar o propósito de Deus na tua vida. E não tem como alguém se relacionar com o Espírito Santo, que é o nosso Deus, que é o Emmanuel em nós e dentro de nós. Não tem como ele não te revelar o teu propósito. Diz, clame a mim e te responder-te-ei. Eu não sei coisas grandes e firmes. Ele vai te revelar. Ele vai te revelar porque ele tem pensamento de paz. Porque todos nós temos uma missão. Jesus sabia bem a sua missão. E uma forma de você saber governar bem o seu tempo tem a ver com conhecimento. Eu vejo muitos cristãos e antigamente fomos totalmente mal ensinados. Não é porque nos erraram nos ensinar, mas eu acho que aquilo que Pedro disse, Pedro falou que o ensino de Paulo trazia confusão, porque a verdade presente, o facto de hoje você me conhecer com um filho, ou então há 2 anos, ou 3 anos, ou 4 ou 5 anos, você me conhecer com dois filhos, e durante esses 5 anos eu tiver feito mais dois, você não saber, não quer dizer que é uma mentira, não. Então, faltou-lhe revelação. E Paulo disse, porque é isso que Adão perdeu no jardim, perdeu andando na revelação, não da vista. E hoje, através da fé, a fé nos traz aquilo que Deus é. Deus anda por fé e não de vista. Deus, mesmo que não está vendo alguma coisa, mas Deus vai chamar a existência, a fé vai trazer. Então, faltou isso. Mas a palavra de Deus nos diz, nós devemos buscar conhecimento. Até me manda comprar. Vamos só ver no livro de Provérbios. Então, o conhecimento é importante para nós saber governar bem o nosso tempo. O conhecimento é importante. Eu estou a ler NTL. Provérbios 23, 23. Diz assim, compre a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Olha o teu maior tesouro para tu comprar a verdade. É o teu tempo. É a tua vida. Jesus deu a sua vida para você. E Ele é a verdade. E Ele está a pedir que você morra para si. Morra. O teu dinheiro para Jesus é você morrer para você. E viver para Ele. E depois disso, vai ter que ir buscar conhecimento. Porque o que alegra a Jesus não é a tua oferta. Não é buscar Ele conhecer. Eu sei que Jeremias 9, 23, 24 diz que não se alegra o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se alegra em conhecer o Senhor. E no provérbio está nos dizer aqui, compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhuma delas. Porque ele vai te proteger, vai trazer integridade, vai trazer honestidade, vai te fazer você saber andar. Um homem sem conhecimento é um homem perdido, um homem ignorante. Olha que Deus não falou no povo dos filisteus, outros povos que estavam perdidos por falta de conhecimento. Falou no seu povo. Falta de conhecimento. Porque a fé vem do conhecimento da palavra de Deus, vem de ouvir a palavra de Deus. Porque conhecer a Deus alegra a Deus. Esse conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus que vem e que a fé vai vir através do conhecimento da palavra de Deus. Para você governar o seu tempo,
de acordo com as suas prioridades. Você tem que ter conhecimento. Tenha conhecimento. Busca conhecimento. Lê a palavra de Deus. Lê livros sobre algum assunto que vai de acordo com o teu propósito. Se você é um pastor que está no ministério profético, nós temos 5 ministérios, temos 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então você vai ter que estudar cada um desses. Então você estuda cada um desses na base. Mas o teu ministério aqui é pastoral. Então estuda que é um pastor. Jesus, eu sou um pastor. É o supremo pastor. Então estuda Jesus como pastor. Os outros pastores também. Agora, eu sou um apóstolo. Vou estudar como é que se comporta um apóstolo. Jesus é o sumo apóstolo, é o grande apóstolo. Então vou estudar Jesus como grande apóstolo. Depois vou estudar aqueles que pela fé alcançaram as promessas. Porque eu vou saber que quando eu tenho um propósito, quando eu tenho uma missão, de forma a simplificar a minha vida, eu vou me focar naquilo que eu tenho que fazer na terra. Eu vou perder tempo em vão muitas coisas. Porque faz mal. Faz mal. E outra coisa que eu penso que nós devemos ter é ouvir conselhos. E dentro da plenitude temos o conselho. Temos o Espírito de Deus, temos o Espírito da sabedoria, temos o Espírito da inteligência, temos o Espírito de conselho, fortaleza, conhecimento e o temor do Senhor. Nós precisamos de conselho. A Bíblia diz que é através do conselho que se vence guerras, se vence desafios. E está aí, o Espírito Santo é nosso consolador, é o nosso maior conselheiro, o Espírito Santo. E a outra, a orientação divina. Por quê? Porque todos quantos são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Ninguém conhece melhor a terra ou o mundo do que o Espírito Santo. Quem criou foi ele. Não viu quando Jesus chegou, andou sobre as águas? Porque Jesus era o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que andou no princípio. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Veio te mostrar que eu sou mesmo esse que se movia pelas águas. Ela, em vez de abrir o mar para ele passar, não precisou. Moveu-se pelas águas. Ele tentou, sem fé, mas Jesus moveu-se para mostrar que não, aquele Espírito estava para sobre as águas. Sou eu que estou aqui agora para sobre as águas, andar pelas águas. Então, se o Espírito Santo, que é Deus, é onipresente, conhece melhor e sabe onde eu vou chegar, oh, glória a Deus. Então, para que eu vou ter outro guia? Vou ter outra orientação? Preciso de uma orientação divina para governar bem o meu tempo. Então, qual é a melhor orientação? Espírito Santo. Espírito Santo. Ninguém ensina as coisas de Deus se não for o Espírito Santo. Ninguém ensina melhor nós mesmos se não for o nosso Espírito. Então, prefiro ter o Espírito Santo a me direcionar. Porque eu sou. Olha, eu não sei o caminho. Sem Jesus estamos nas escuras. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E quem manifesta esse caminho em mim é Jesus através do seu Espírito Santo. Como? Através da sua palavra. Lâmpada para mim, espelho para o meu caminho. Na escuridão, o caminho é a lanterna. Eu vou em qualquer lugar onde eu quiser. Minha lanterna aqui é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Quem nos faz lembrar essa palavra de Deus em nós? Quem fala para nós? O Espírito Santo fala nas igrejas. Quem é a igreja? Somos nós. O templo. Quando nós vamos à casa de oração. O templo do céu somos nós. A igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. Então, quando nós não definimos prioridade, não temos produto na vida, a vida não produz nada. E quando nós definimos a nossa prioridade, a vida fica mais leve. Temos mais tempo. Isso vamos falar mais lá no próximo capítulo, que são os benefícios de governar bem o seu tempo. Mas deixa eu te dizer, quando alguém não estabelece prioridades na sua vida, a pessoa sofre. Meu irmão já se percebeu que aquele que faz muita coisa sem prioridade volta sempre no lugar onde saiu. Tudo bem que a Bíblia diz que nós temos que
ter mais de 7, 8 negócios. Mas não é preciso você estar lá. Você pode abrir um negócio e mandar alguém. Você é pastor e tem outra fonte de rendimento. Não é preciso você estar lá. Peça a Deus para dar pessoas honestas e justas e deixa lá outra pessoa. E você vai cumprir a tua missão. Você vai ter mais tempo e o dinheiro vai entrar. Nem todo lugar é para ir, nem todo investimento é para fazer. Você é empresário, nem todo negócio é para você se envolver. Define prioridades. Qual é a prioridade da tua vida? A prioridade da tua vida vai definir, vai governar o seu tempo. Onde você, onde você investe mais tempo, aí vai ser o teu altar. Como assim? Sim. Porque a prioridade estabelece o valor de quê? O valor do cumprimento da tua vida. E faz valer a pena. Sim. O que você prioriza vai definir aquilo que você é na tua vida. Se eu priorizo mais a família, então a família é o meu altar. Ah, como assim? Deus deixou duas instituições, a igreja e a família, sim. Mas primeiro está Ele. Eu conheço muita gente que primeiro na vida está mulher, uns, primeiro na vida já tem mulher, mas na vida dele primeiro é a mãe, outros já tem mulher, mãe, mas na verdade a prioridade deles é os filhos. Ah, meus filhos são meu tudo, minha mulher é meu tudo, minha mãe e meu pai são meu tudo. E Deus? Não, Deus é mais que tudo. Não. Isso é teoria. Na prática, você e a tua família que é mais do que Deus. Outros seus deuses, seu Deus é o trabalho. Nunca tem tempo nem para a família, nem para casa de oração. Toda vez que ligam, ei irmão, você não tem. Eu escrevi 3 livros no trabalho. E eu fazia lives no trabalho. Quando eu estou fora buscando, estou fora do trabalho, eu via pregações online. Tirava tempo, porque eu sei que quem governa meu tempo é Deus. A minha prioridade é Deus. Meu propósito é fazer a obra de Deus. E que vai fazer com que o mundo me aceita. Vai fazer com que quando eu busco Deus, quando eu faço a obra de Deus, não tem como o Senhor não me abençoar. Não tem como o Senhor não trazer a sua graça para mim. Nunca na terra um homem que honrou a Deus, que obedeceu a Deus, nunca foi enganado. Nunca. Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Olha Davi, um filho bastardo. Quando nós aprofundamos mais, vamos dar conta que os filhos que cuidavam de ovelha ou eram filhos bastardos de outra relação, ou eram escravos. Por isso aqui, até o pai esqueceu dele. Mas veja ele, o maior rei da história de Israel. O único rei que conseguiu governar todas as tribos de Israel junto. E ele ainda disse, o jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justiceiro abandonado. Nem a mendigar pão. Quando você está dentro do teu propósito, a vida fica mais fácil. Oh, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer que as pessoas sem prioridade sofrem. As pessoas sem prioridade que não governam o seu tempo sofrem. Por quê? Porque estão sempre a fazer coisas desnecessárias. Já se viste você, antes de ir trabalhar, acordas cansado. Sempre a reclamar do teu trabalho. Oh, esse trabalho também. Quando o teu trabalho não te traz alegria, não traz fogo em ti de querer voltar mais estás sempre a se sentir cansado, com vontade de deixar. Alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Qual é? Quem governa o teu tempo? É a tua igreja? Você dá mais tempo na igreja?
do que com a família. Não tens equilíbrio. Valoriza mais o templo, ou a casa, ou a estrutura, do que Deus. Eu não queria falar, mas vou falar. No tempo, na fase que estava a ver o problema da igreja aí, universal, eu vi irmãos a lutarem através do templo. Não tava, o problema aí não era Deus, o problema aí era quem vai, qual é ela que vai ficar com o templo. Os irmãos estão a lutar. Qual é a tua prioridade? É o templo, é a estrutura, ou é a presença de Deus em você? Oh Deus! Uns governam o tempo deles são as empresas. O irmão sabe que eu sou empresário, sempre muito ocupado, muitas reuniões, negócios. Meu irmão, olha, houve aí um empresário na Ucrânia, a vez da guerra perdeu tudo. Perdeu tudo. O que ele valeu? Dar prioridade às coisas materiais. Não junta tesouro na terra onde há ferrugem. Junta nos céus, meu irmão. Tens o teu propósito que Deus te deu para fazer grandes coisas. Não importa. E não defina o teu sucesso, o teu propósito, com o do outro. Porque a macieira da maçã. A oliveira. A oliveira, né? Vou falar figueira. Estava falando contigo, vou falar figueira. A figueira dá figo. Cada um tem a sua missão. A que produz uva dá uva. Temos muitos sumos de maçã, mas temos muitos sucos e sumos de vinho de uva. Cada um tem a sua missão. A uva fala na macieira, não quero dar maçã. Cada um tem a sua missão, tem o seu propósito. Cada um faz aquilo que lhe cabe. Então, esta é uma das coisas que faz com que muita gente perde tempo a governar o seu tempo. Oh, Deus. Deixa eu te dizer que nós somos a soma de tudo que dedicamos no nosso tempo. Um pastor, e Paulo disse, tem que ser que hábil na palavra, tem que ser alguém que domina a palavra, tem que ser alguém mais de uma só mulher. Está vendo? Quando nós vemos aquilo que um pastor ou um presbítero tem que ser, damos conta que tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio entre a palavra de Deus, a família, a mulher, os filhos. Um equilíbrio. Onde o seu foco é Cristo e a cabeça, e ele mantém o equilíbrio entre a família, entre a casa do Senhor, entre os filhos. Isso deve ser assim com todos os homens. Com todos os homens. E eu peço a Deus, que nos tira essa coisa de nós pensar o que eu estou a fazer é o que eu sou. Eu sou muito mais do que aquele emprego que você tem. Você é muito mais do que estás a fazer sem propósito. Mas se estiver no teu propósito, meu irmão, avance. Se estiver no teu propósito, meu irmão, força, foca. Busca mais a Deus, entrega mais a Deus. Nós estamos a nos esforçar. A nova criatura não se esforça. Fica no teu propósito. Ah, não, meu propósito é isso. Mas eu tenho que fazer esquemas para conseguir dinheiro para realizar meu propósito. Esquece, meu irmão. Se Deus te meter um propósito e tens o Espírito Santo, o Senhor vai atrair pessoas para criar provisão para o teu propósito.
para saberes governar bem o teu tempo, para tu ter tempo de realizar o propósito pelo qual Deus te deu. Porque Ele que bem sabe o pensamento que tem para você. De prosperidade. Jesus, quando nasceu, Deus já tinha criado condições para Josué e Maria criar em Jesus. Sabe com o quê? Jesus mandou até magos, cientistas, bruxos, não sei qual é o nome que vamos dar, que hoje chamamos de mago de bruxo, mas antes eram cientistas, eram pessoas que pensavam além. Deus tirou pessoas, não de Israel, mas pessoas de fora. Trouxeram o quê? Ouro, incenso e mirra. Meu irmão, ouro, incenso e mirra. Se aquele perfume que a nossa irmã despejou nos peitos, eu estou aqui, imagina, de magos, de conselheiros dos reis, que deve custar quanto? A quantidade de ouro que trouxeram para Jesus, para Jesus, é quanto, então, de magos, ouro de Ofir? Não eram pobres, não. Então, como é que tiveram acesso direito ao rei Herodes? É alguém com o quê? Pode acesso a um rei? Não! São cientistas, pessoas, vemos no livro de Êxodo, os magos de Faraó, pessoas são próximas ao rei, vimos no livro de Daniel. Então Deus tirou os magos de nós para trazer que provisão a Maria, e aí Deus trouxe outros reis, rei de Sabá, para trazer provisão para quê? Para Salomão. Deus trouxe Faraó, Abimeleque, para trazer provisão para quê? Para Abraão. Mas ouro, boi, prata, que Abraão recebeu. Quando nós lemos Eclesiastes 2, essa é uma outra ligação que vai dar para uma coisa aí, da diferença. Deus diz assim, a nós Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. As pessoas de quem Deus gosta, somos nós, os filhos de Deus. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem, juntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas que Deus gosta mais. Eclesiastes 2, 26. No livro do Provérbios, Deus conta que o justo deixa a riqueza para o filho dos seus filhos, mas o ímpio depois vai aquela que nos pede justo. Transferência. Deus, se lhe deu uma condição, também vai dar para isso. Se Deus te meteu num propósito, pode estar realizando agora o teu propósito, Ele vai te dar condições de mandar para ficar dentro do seu propósito. Ele vai minimizar o seu tempo. Ele vai te dar vantagem. Ele vai te possuir. Ele vai te governar. Vai saber fazer você escolher os livros que você tem que ler, os paixões que você tem que ver. A paixão que você vai ler. Não porque eles não são bons, não, mas não leva ao teu propósito. Não leva à realização pelo qual Deus te chamou. O número das vezes vai ficar melhor que os teus mestres. Vai precisar de outros mestres. E é normal. Está no livro de Salmos, 119. Toda a meditação que ele fazia na palavra de Deus, geralmente ficou melhor do que os seus sacerdotes e profetas. É normal. Então, é isso. Amanhã vamos falar dos benefícios daquele que governa o seu tempo de acordo com os caminhos.
quem governa o seu tempo. E se a prosperidade é o reino, vai no caminho certo. Vai no caminho certo. O maior do meu benefício está no caminho certo. Amém? Quero que esta palavra impacte o teu coração. Quero que você, como nova criatura, um novo tipo de homem, aquele que Jesus fez para que você seja como ele, aquele que é. Jesus quer que você se apresenta como ele. Quero que você impacte. A Bíblia diz que o que Jesus fez, não tem como contar, não podia haver livros. Jesus falou para nós, quem estiver nele, fará obras maior que este. Mas às vezes estamos a fazer por quê? Estamos a perder muito tempo com coisas que é desnecessário. Quando ele focar no propósito, me ser como Jesus e como os homens da nossa era. Nossa era, não na era de Moisés, da nossa era. Fizeram coisas incríveis. Como Idosa, ser bispo e outras pessoas. Por quê? Porque deixa eu te dizer, meu irmão, todos os heróis da fé, os heróis da fé que você conheceu, está escrito na Bíblia, no Hebreus 11, não são maior que você. Oh, glória a Deus. Vamos falar isso depois. Mas esses não são maior que você, porque a Bíblia diz assim, Jesus falou, o reino, a Bíblia diz, Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João. Depois veio o quê? O reino de Deus, pelo qual Jesus veio trazer para nós. O Espírito Santo é a promessa do Pai. E ele diz assim, de todo homem nascido de uma mulher, ninguém é maior que isso. Aí você fica impactado, mas como é? Jesus nasceu de uma mulher, como é que é? Mas Jesus falou assim. Mas até o pequeno, esse aqui é o escândalo da graça. Ah, Jesus, até o pequeno no reino dos céus. Até o pequeno é maior que João. Então, vamos só governar bem o nosso tempo, de acordo com nossas prioridades. Nossa prioridade foi o reino, então estamos no lugar certo. Que Deus seja digno de abençoar essa palavra e que o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, que essa palavra tenha lugar no teu coração. E que Deus nos abençoe de forma a nós saber qual é o nosso propósito aqui na Terra e caminhar focado no nosso propósito, pelo qual Ele nos chamou para realizar as obras, as boas obras pelo qual o Senhor nos chamou. Quando nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, Deus, obrigado.